Nada debaixo do mar estava seguro durante o período devoniano, com esse enorme predador blindado nadando por aí. Esse peixe feroz tinha mandíbulas poderosas que podiam facilmente transformar presas em pedaços, até mesmo da sua própria espécie. Esse peixe quase conseguiu rivalizar com o megalodon em termos de ameaça. Estamos falando do Dunkleosteus torelli, que viveu no mar devoniano, um grande e raso mar interior que cobria grande parte do leste da América do Norte atual. O Dunkleosteus nadou pelos mares devonianos cerca de 100 milhões de anos antes dos dinossauros existirem. Na verdade, naquela época não havia vertebrados terrestres. O Devoniano foi um dos 6 períodos da Era Paleozoica Maior, que viu uma grande diversificação de peixes, sendo apropriadamente chamado de a Era dos Peixes, ou, como eu gosto de chamar, a Era dos Peixes Grandalhões. Os mais fortes desses peixes eram os placodermos, uma classe de peixes grandes e com armaduras ósseas. O Dunkleosteus era um gênero de placodermo e com pelo menos 10 espécies diferentes. Era o mais famoso e diverso. A maior espécie, o Dunkleosteus que estamos focando hoje, atingia comprimentos de 6 metros, o tamanho de uma orca, pesando cerca de 1000 quilogramas. O Dunkleosteus estava entre os maiores animais conhecidos do Devoniano, com uma boca com mais de 1 metro de largura e placas blindadas quase 5 centímetros de espessura. Esse peixe era um verdadeiro tanque. O Dunkleosteus foi descoberto pela primeira vez pelo paleontólogo amador J. Terrell e seu filho em 1867, nas falésias de xisto do Lago Erie, em Ohio. Em 1930, David Dunklo, um paleontólogo do Museu de História Natural de Cleveland, encontrou fósseis adicionais, e assim surgiu o nome Dunkleosteus torelli. Terrell apelidou sua descoberta de peixe terrível. E na época, terrível era usado para significar algo que causava terror, o que certamente era o caso desse peixe devido às suas mandíbulas afiadas e extremamente poderosas, capazes de abrir a boca a 45 graus, e poderia fechar suas mandíbulas com uma força de mais de 7.400 newtons. Apenas cerca de 4.000 newtons de força são necessários para quebrar um fêmur, o osso mais forte do corpo humano. Sua mordida era quase 2 vezes mais poderosa do que a famosa hiena esmagadora de ossos. Era ainda mais forte do que os leões, ursos negros e hienas pintadas de hoje. Apenas jacarés e dinossauros muito grandes poderiam morder com mais força do que um Dunkleosteus. Se eles fizessem uma sequência do filme Meg, deveriam chamá-lo de Dunkleosteus. Ele não tinha dentes, mas sim 2 protuberâncias em forma de lâmina, flanqueadas por mandíbulas que se autoafiavam. Essas placas ósseas eram perfeitas para cortar e fatiar, e o simples ato de abrir e fechar as mandíbulas garantia que elas permanecessem afiadas como facas. Basicamente, as mandíbulas de Dunkleosteus eram tanto máquinas de matar quanto pedras molhadas, tudo em um só. Com essa eficiência, podemos chamá-las de mandíbulas canivete suíço. A ação das mandíbulas do Dunkleosteus é uma das razões pelas quais ele se tornou o predador dominante em seu ambiente. Suas mandíbulas não eram apenas extremamente poderosas ao se fecharem rapidamente, mas também se abriam ridiculamente rápido. Mas como sabemos o quão rápido ele poderia abrir e fechar suas mandíbulas, se ele está morto há centenas de milhões de anos? No caso do Dunkleosteus, os pesquisadores usaram modelagem biomecânica para reconstruir seu funcionamento, em vez de depender de parentes modernos para entender como criaturas extintas se moviam. A biomecânica de criaturas fósseis se baseia nas leis da física. Alguns princípios nunca mudam, e isso certamente se aplica às leis físicas das mordidas dos peixes antigos. A modelagem biomecânica é realizada para fazer previsões sobre coisas que não podem ser observadas, como a rapidez com que um peixe extinto há muito tempo poderia abrir e fechar suas mandíbulas. Essa pesquisa revelou que as mandíbulas do Dunkleosteus se abriam em cerca de 60 milissegundos, o que significa que ele poderia ter até aproveitado o poder de sucção gerado para capturar presas elusivas, como alguns peixes modernos. Em comparação, o piscar médio humano leva cerca de 100 milissegundos. Então, o Dunkleosteus era literalmente mais rápido que um piscar de olhos. A velocidade e força impressionantes de suas mandíbulas tornaram o Dunkleosteus o predador supremo dos mares, capaz de comer praticamente o que quisesse. Tubarões, peixes e até mesmo a armadura de outros placodermos não teriam chance contra suas lâminas de boca tipo guilhotina. Fósseis de Dunkleosteus foram encontrados com cicatrizes e feridas causadas por outros Dunkleosteus, o que mostra que os membros dessa espécie feroz não estavam seguros nem de seus próprios irmãos. A armadura do Dunkleosteus era formada por muitas placas interligadas, mas cobria apenas a cabeça e o pescoço do peixe. Seus corpos estavam nus ou cobertos por pequenas escamas, que provavelmente se decompuseram rapidamente.
Isso significa que, muitas vezes, apenas as porções dianteiras do Dunkleosteus foram fossilizadas, tornando mais difícil ter uma visão completa desses enormes peixes. Outro fator complicador é que as placas frequentemente se desintegravam quando o peixe morria, tornando difícil montá-las novamente. No entanto, existem alguns exemplos de fósseis que mostram como as placas se encaixavam quando o peixe estava vivo. Mas por que não temos peixes blindados gigantes hoje mordendo nossas pernas na praia? Os cientistas acreditam que 2 eventos separados de baixos níveis de oxigênio no oceano durante o Devoniano foram responsáveis pela extinção de todos os placodermos, incluindo o Dunkleosteus. Vamos torcer para que possamos frear nossa própria mudança climática, causada pelo ser humano, antes que desencadeemos outro evento de extinção em massa. Falem sobre o que vocês gostariam de ver no próximo episódio, nos comentários abaixo, e não se esqueçam de se inscrever para novos episódios toda semana. Obrigado por nos acompanharem nessa jornada pelo tempo. Até mais.